Bom, dando continuidade ao nosso estudo de demanda, é importante ficar claro que dentro de uma empresa existem dois tipos de demanda que podem ser previstos. O primeiro deles é chamado de demanda dependente. Demanda dependente, como o nome está colocando, é uma demanda calculada em função da demanda de outro produto. Então, existe uma demanda prevista ou estabelecida para um determinado produto e, como consequência, gera-se uma demanda para um segundo produto. Isso é muito comum no caso de insumos. Então, por exemplo, posso prever que existe a necessidade de produção de 10 mil unidades de um computador, por exemplo. E eu preciso, logicamente, de 10 mil teclados. Então, se eu previ que a demanda de computadores era de 10 mil unidades, por consequência, eu vou ter que comprar essa quantidade de teclados para poder montar meus computadores. E o segundo tipo, que é o que mais nos interessa, que está ligado diretamente às nossas técnicas, é a demanda independente, que é aquela que não depende de nenhum outro fator que seja controlável pela empresa, mas é definida exclusivamente pelo mercado. Então, independente porque não está condicionada a nenhuma decisão, a nenhuma a nenhum fator que a empresa tem de alguma forma controle e que a leva a estabelecer uma ação correspondente. Todo e qualquer método de previsão de demanda vai ser focado, vai ser analisado e vai ser aplicado para a demanda independente. A demanda dependente é mera consequência, basta fazer uma conta simples. Então, se eu tenho, sei lá, dois pedaços de madeira para fazer um determinado móvel, se eu vou fazer 10 móveis, são 20 pedaços de madeira. Uma conta simples, básica, elementar e não exige nossa atenção. A demanda independente não, tem todas aquelas características que nós já discutimos anteriormente. Ao fazer uma previsão de demanda, é importante ter em mente que algumas etapas devem ser seguidas. Né? A primeira delas é a definição do objetivo do modelo. O objetivo está ligado àquilo que nós queremos alcançar, o resultado que nós queremos estabelecer. Para definir esse objetivo, nós precisamos, primeiro, ter bem claro quais são os produtos e serviços que deverão ser previstos. Devemos estabelecer qual é o horizonte de tempo e qual o nível, o tipo de comportamento e o nível de mudança, de incerteza que o ambiente está proporcionando. Tendo esse objetivo estabelecido, passa-se a coletar e analisar dados. Aqui eu me refiro a dados históricos da empresa, dados que não necessariamente sejam de vendas, o importante é que sejam dados de pedido, porque imagine, caso a empresa não tenha conseguido atender determinados pedidos e tenha perdido vendas, eu não devo desprezar essa demanda maior que houve. Então ela deve entrar na nossa previsão, mas são dados históricos da empresa. Em seguida, passa-se, com base nesses dados, a analisar o seu comportamento e, com base nesse comportamento, estabelecer qual seria a técnica de previsão mais apropriada. Tá? Então, uma análise gráfica, avaliando se o comportamento é mais ou menos estável, se há uma tendência crescente, se há ou não sazonalidade, se existem esses elementos trabalhados em conjunto, é fundamental para que se estabeleça não só a técnica mais apropriada, mas os parâmetros que devem ser observados na aplicação dessa técnica. Aplica-se então o modelo e obtém-se as previsões. Essa obtenção é fruto da aplicação da técnica escolhida. E passa-se então a monitorar o modelo, coletando-se os dados reais de venda e confrontando com essas previsões. É a partir daqui que vai ser estabelecido o nível de erro da nossa previsão. E esse, pessoal, é um dos fatores mais importantes para que a gente possa definir se a nossa previsão de demanda está adequada ou se ela deve ser modificada. É interessante também dar uma olhada nesse gráfico que representa o efeito de uma elaboração equivocada de um modelo. Imaginem que nós tenhamos uma primeira situação em que a demanda foi estabelecida como trimestral.
a empresa resolveu prever a sua demanda trimestralmente e resultou nessas barras mais escuras que estão colocadas a cada trimestre. Nós observamos que são barras basicamente iguais, o que nos leva a imaginar que a nossa demanda vai ser estável. Ou seja, se eu alocar uma determinada força de trabalho, uma determinada quantidade de equipamentos, se eu alocar material para um determinado trimestre, eu posso manter essa mesma alocação por demais, já que há uma evidência de igualdade. Caso o nosso modelo tivesse sido definido de outra maneira, por exemplo, fazendo agora uma avaliação mensal, que está representado aqui nessas barras de cor mais clara, nós percebemos então claramente que essa demanda trimestral não é estável mês a mês. Ela começa menor, vai subindo, depois cai um pouco, depois sobe novamente, o que nos dá a ideia de um padrão sazonal. Ou seja, a nossa técnica seria totalmente modificada se eu fizesse uma análise dos dados em uma base trimestral em relação à análise dos dados em uma base mensal. Daí a importância de uma definição correta desse modelo para que todo o nosso processo de previsão seja adequadamente estabelecido. E aí nós entramos nas técnicas de previsão. Existem dois grupos de técnicas que podem ser aplicadas, que são as técnicas de cunho qualitativo e as de cunho quantitativo. Vamos iniciar pelas qualitativas e vamos ter aulas específicas somente para as quantitativas. Em relação às técnicas qualitativas, isso não significa que seja proibido, que seja vedada a utilização de números. Pelo contrário, é recomendável, é interessante, deve-se estimular, inclusive, a utilização desse tipo de informação. Mas esses números, essas informações mais objetivas, são complementos. O fator fundamental, o que decide realmente a previsão, são as opiniões e julgamentos de pessoas chaves, de pessoas experientes, que conhecem o mercado, que já passaram por situações parecidas em momentos passados e podem usar o seu feeling, a sua intuição, o seu conhecimento, a sua experiência para, em uma situação que não hajam dados tão claros, tão evidentes e tão objetivos, chegar a uma previsão que seja minimamente assertiva. Existem situações em que as técnicas qualitativas devem ser usadas. Primeiro, quando as informações históricas não são confiáveis ou não estão disponíveis. Por exemplo, chegamos em uma empresa agora fazendo uma consultoria e percebemos que tudo que ela coletou de informações passadas foi feito usando um modelo ou uma técnica que não é adequada, que não é apropriada, e, consequentemente, aqueles dados não podem ser utilizados, porque não representam a realidade. Esses dados, por não serem confiáveis, devem ser descartados. Ou ainda, o caso de uma empresa que esteja lançando um produto novo, ou uma empresa que esteja ingressando em um mercado nesse momento, não existem dados passados, portanto, não há como aplicar uma técnica quantitativa nesse contexto. Outra situação é quando existem dados passados, esses dados foram coletados corretamente, portanto, eram precisos, representavam bem a realidade, mas a realidade mudou. Por exemplo, o que está acontecendo agora com essa epidemia, ninguém podia imaginar que o comportamento do segundo trimestre do ano, ou ainda do primeiro trimestre do ano, seria tão diferente do primeiro trimestre do ano passado, do segundo trimestre do ano passado. Por quê? Porque algo extremamente significativo e relevante aconteceu que mudou totalmente o contexto, o que faz com que os dados passados não possam ser aplicados como base de previsão. Uma terceira situação, essa menos relevante, é quando o tempo que nós temos para realizar a previsão é limitado. Muitas vezes você precisa ter dados, e esses dados precisam ser analisados ou até mesmo coletados. Se eu não tiver uma base suficiente, tem que ser analisado, testes têm que ser feitos, um modelo tem que ser validado. Isso exige tempo. Se não há esse tempo disponível, pode ser mais rápido fazer uma previsão com base qualitativa. E, finalmente, quando é necessário fazer uma previsão de demanda focada, por exemplo, em planejamento estratégico, em um período de tempo mais longo. Lembrem que nós discutimos no vídeo anterior
Quanto maior for o horizonte de tempo da previsão, menor a sua acuracidade e maior a dificuldade de se utilizar um modelo de previsão quantitativo, já que os dados do passado tendem a não representar tão fielmente assim o futuro. Esses são os casos principais em que as técnicas qualitativas podem ser usadas, mas percebam que sempre que nós tivermos dados, sempre que essas condições, essas situações não estiverem acontecendo, a utilização de técnicas quantitativas é recomendada. Ela tende a gerar resultados mais precisos. Existem algumas técnicas de previsão qualitativa, sendo três as mais comuns: o método Delphi, a pesquisa de mercado e o método de previsão por analogia. Nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles, mas é importante que nós possamos definir que critérios utilizar para escolher qual desses três métodos deve ser utilizado. O primeiro fator é a relevância estratégica da previsão que nós estamos fazendo. Adiantando logo, o segundo fator é o custo envolvido. Lógico, a gente sempre vai buscar aquilo que gere o menor custo para a empresa, mas imaginem que é uma previsão extremamente relevante. Caso ela seja feita de forma errada, pouco precisa, o impacto financeiro operacional pode ser extremamente significativo. Nesse caso, o que pode ser feito? Nós podemos escolher a técnica mais precisa, por exemplo, o método Delphi, que envolve especialistas renomados, experientes, talvez de fora da empresa, e que muitas vezes existem também informações de outras técnicas. Então, essas outras técnicas podem subsidiar a utilização do método Delphi. Nesse caso, o custo não é tão relevante assim, mas sim a relevância da técnica, o que pode fazer com que algo mais caro possa ser escolhido. Além disso, temos especialistas capazes de fazer esse tipo de análise. Os especialistas, como eu já falei, estão ligados diretamente ao método Delphi. Caso não haja, praticamente se inviabiliza a condição de utilizar essa técnica. Experiências anteriores que a empresa tenha, experiências que podem ter sido mal sucedidas, então isso talvez leve a empresa a buscar uma outra abordagem, ou experiências muito bem sucedidas. Se nós já aplicamos uma determinada técnica, criamos um know-how e ela funcionou, deu certo, por que não repeti-la? E finalmente o tempo disponível. Algumas técnicas exigem mais tempo, exigem mais informação, outras menos. Por exemplo, o método Delphi, caso a empresa já tenha o mínimo de conhecimento, de informação acerca do comportamento do mercado, pode ser muito rápida. É uma conversa, é uma discussão entre especialistas, como a gente vai ver. Então, percebam que a escolha varia de caso a caso, de empresa para empresa, e é em função da situação de cada organização que a escolha do método mais apropriado pode ser feita. Vamos dar uma parada nesse vídeo agora, e no próximo a gente finaliza esse assunto detalhando cada uma dessas três técnicas de previsão qualitativas.